para a gente entender, guarda essa palavra, irmãos, que não importa aonde a gente comece, não importa quem você seja, não importa da forma que você está iniciando, se você está disponível a Deus, o propósito dele vai se cumprir, ele será grande. Como que alguém vai ser grande nascendo numa estrebaria? Como que alguém vai ser grande nascendo numa manjedoura? Como que alguém vai ser grande, vai ser o cara da época, vai ser a pessoa que veio fazer a diferença, sendo quem é? E depois de grande, o diabo ainda tentou colocar isso mais forte ainda. Quem é isso aí? Eu conheço, é filho de José. Ah, pai, filho de Maria. Ele é de Nazaré. Ah, está explicado. Podia haver alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa boa de lá? Esse aí? Ai, mais um louco, mais um lunático. Sabe o que é isso, irmãos? Nós vivemos tempos hoje que a sua espiritualidade, a minha, a nossa intimidade com Deus está sendo medida pelo que temos, por onde moramos, pelo tamanho da igreja, pela quantidade de membros, pela quantidade da arrecadação que você tem, pela camisa que você veste, pelo carro que você anda, pela quantidade de ministérios que você tem, pela banda que toca, e até mesmo por alguns figurões que congregam. Isso nunca foi evangelho. Nunca foi evangelho. Evangelho é mudança de vida, de comportamento interna, de ser humano. E hoje nós vivemos tempos em que, se você está desempregado, você está bem com problema com Deus. Mas se você está empregado, você está bem com Deus. Se você é chefe, você está na bênção. Se você não é chefe, você não está na bênção. Se você está pegando um ônibus na beira da estrada, você está com problema na sua vida espiritual. Porque Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Versículos isolados, um evangelho de versículos isolados. Um evangelho da palavra de Deus, um evangelho de Deus sem a palavra de Deus. Pregamos isso semana retrasada. O evangelho sem palavra. Palavra não importa. O que importa são as articulações, não a palavra. Pasmem vocês, já ouvi isso de vários pastores, de membros de igreja. Já tem um monte de gente que ficou com raiva de mim. Pastores que não queriam mais se ajuntar. Por quê? Porque o Walter, a pessoa, e não só eu, mas alguns irmãos, colegas meus também. Sabe por quê? Porque ali, aquele irmão é muito crente, ele é muito, tudo para ele é Deus, tudo para ele é Bíblia. Esse cara vai ficar doido. Que eu fique doido mesmo, que um monte de colegas como eu, que estão decidindo viver o evangelho da simplicidade, mas o evangelho da palavra, fique doido mesmo, mas doido por Jesus, irmão. Deixe de viver um evangelho sabonetado, um evangelho de cima de muro. Jesus não veio para trazer evangelho de cima de muro, evangelho liso, evangelho sabonetado, não. Jesus veio para trazer o sim, sim e o não, não. E o que passar disso, a Bíblia diz, é maligno. Ou você é de Deus ou você não é. Maria, o negócio é o seguinte, vai descer sobre você, eu sei que é susto, eu entendo você, você não conhece homem nenhum, como que eu vou saber disso se você agora te falar um negócio? Lembra da tua prima, ela vai ter, não tem nada impossível para o Senhor. Ou você crê ou não crê, simples assim. Você crê ou não crê, ué. Não tem que haver convencimento, articulações, circunstância, preparações, convencimento não, quem convence você é o Espírito Santo, irmão. Eu não tenho que convencer você a estar na igreja por causa de um ar-condicionado mais potente, por causa de uma cadeira mais mofadada, por causa de uma banda mais bem musicada, por causa de umas palavras repensadas para poder não tocar, mexer com você, não. O evangelho veio para confrontar, para mexer, para cutucar, para fazer a gente despertar, por isso que crucificaram Jesus. Jesus não veio, irmão, ele não morreu, guarda essa frase, ele não morreu pelos meus e pelos seus, pelos nossos sonhos, ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos meus sonhos, nem para o seu não, e nem por quem está em casa, ele morreu pelos pecados. Ele não morreu pelos meus sonhos. Jesus não morreu para realizar sonhos meus, ele morreu para me tirar do inferno,
para me dar a chance de me salvar. Agora, quem aceita também sou eu. Quem aceita é você, quem aceita é quem está em casa. Mas ele não morreu para realizar sonho, projetos, propósitos meus e fazer de mim uma pessoa bem-sucedida na face da terra. Isso tudo é consequência de várias coisas, irmãos. De várias coisas, não é só do evangelho. Isso é consequência de muitas coisas, de preparação, de trabalho, de dedicação, de seriedade, de qualidade, de um monte de coisa em várias circunstâncias da vida. Evangelho, Jesus Cristo morreu para me salvar e me dar a oportunidade de me transformar num ser humano melhor, e não morreu para realizar sonhos, mas morreu pelos meus pecados. Simples assim. Esse é o evangelho que tem que entrar na minha cabeça e no meu coração. Eu não tenho que desejar vir à igreja para ter coisas. A igreja de Jesus hoje, o evangelho de Cristo hoje, moderninho, é o evangelho do ter. Enquanto Jesus veio para que a gente fosse, eu tenho que desejar ser e não ter. Eu não tenho que desejar ter alguma coisa, eu tenho que desejar ser de Deus, irmão. Porque quando você é de Deus, o que você precisa, Deus te supre. Mas o que você tem, não te traz Deus para a sua vida. Mas o que você é, traz o que você precisa para você. É isso que falta, irmão, conscientização. Evangelho da palavra, da salvação, evangelho da disponibilidade, o evangelho da servidão. Cumpre em mim, o evangelho da negação. Cumpre em mim o teu querer. Você está falando, é assim que está escrito, então é assim que vai ser praticado. É assim que está escrito, é assim que eu vou entender. É assim que está escrito, é assim que eu vou viver. Isso isso não é, deixou de ser a partir de hoje. Cumpre em mim a tua palavra. E eu quero hoje convidar você, irmãos, para fazer o que Maria fez. Ser disponível para que Deus possa cumprir a palavra dele na sua vida. Independente se você vai passar por uma manjedoura, se você vai passar por um deserto, se você vai passar por uma estrebaria. Mas saiba de uma coisa, quando a gente está disponível a ele, a palavra dele se cumpre. E Jesus nasceu na estrebaria, mas a palavra de Deus para ele era, ele será grande. Tem muita coisa grande de Deus para ser gerada na minha vida e na sua vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas realizações pessoais, principalmente espirituais. Porém, tem que haver uma disponibilidade para a palavra de Deus. Amém, pessoal? Como dissemos aqui, foi dito no vídeo. Então, por que Jesus, o que eu entendo que Jesus nasceu na manjedoura? Jesus nasceu na manjedoura para nos ajudar a entender que não importa como começamos, o que importa é a nossa disponibilidade para Ele terminar a obra que Ele começa na nossa vida. A obra começou na manjedoura, mas terminou aonde? Na cruz? Não, na cruz começou. A obra dele ainda não terminou. A obra dele continua na minha e na sua vida. Porque como é que ele vai ser grande? Ele venceu a morte e a vida. Mas ele é grande como? Quando ele muda a minha vida, muda a sua, muda outras através de nós. E assim o Senhor continua sendo grande. Todos os dias ele é alguém grande. E ele não se fez pequeno para entrar em nós, irmãos. Mas ele entrou em nós para nos fazermos grandes. Então, não importa se é manjedoura a sua situação hoje. Não importa se a situação hoje ela é desajustada. Não importa como está a situação hoje. Aparentemente, nenhuma referência do que você deseja e precisa. Só seja disponível. Porque o plano dele vai se cumprir, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Outra coisa que nos ensina esse texto. Não importa como é o nosso começo. Como assim, pastor? Ele nasceu como? Como é que Jesus nasceu? Pronto. Grandão. Irmãos, nada começa pronto e nada começa grande. O problema é que a gente é ansioso demais. A gente ora agora, já quer o negócio resolvido amanhã. Aí o diabo vem e fala assim, tá vendo?
está adiantando nada. Aí você vai cansando, desgastando, mas a gente tem que entender, existe um processo. E o processo, ele é muito precioso, delicado e cuidadoso. Já cresceu, mas vocês deixam ele viver assim, né? Não tem cuidado com ele, não? Já cresceu, né? Agora deixa ele se virar, assim? Mas não há diferença. Já cresceu. Mas a senhora deixa ele se virar de qualquer jeito também, para lá? Não. Porque filho, para o pai, é sempre filho. A diferença é quando o filho, ele se traz um sentimento de autonomia. Eu não preciso mais do meu pai e nem da minha família. Aí ele começa um processo de autodestruição. É o que acontece na igreja. Eu não preciso mais de igreja, preciso de pastor, não preciso de ninguém, só preciso de Deus. Como? Não preciso de nada. É eu e é questão de tempo, é um processo de retrocesso e autodestruição. É questão de tempo. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo deseja. Que a gente se coloque em autonomia, em autossuficiência. Sabe por quê? Porque evangelho não é auto. Evangelho é Cristo. Quando eu troco o lugar do alto por Cristo, ou de Cristo pelo alto, eu me coloco no lugar de Cristo. Evangelho é cristocêntrico, aonde Cristo é o centro. Amém? Quando o diabo me faz trocar, ou o meu eu, me coloca no lugar, então passa a ser autocentrista, eu passo a ser o centro. Então tudo começa inconscientemente a gerar em torno de mim, não mais em torno de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo é o centro, tudo tem que passar por Ele. Eu vou, mas a palavra diz assim, eu vou orar primeiro, eu vou fazer isso, eu vou colocar na mão de Deus, eu vou ler a palavra, eu vou me orientar, eu vou ter cuidados para que eu não afeire os princípios da palavra. Cristo está no centro. Mas quando eu me coloco no lugar, então eu faço o que Saul fez. Eu sou de Deus, então tudo que eu faço é de Deus. Bora comigo, Jesus. Né? Eu vou lá e Jesus vem comigo. Eu vou lá e Deus vem comigo, porque eu sou de Deus, tudo que eu faço é de Deus. Só que você se esqueceu que você é espiritual, mas não é celestial. Celestial só o Espírito Santo, Deus e o Pai. Nós somos espirituais, mas também somos de carne e osso. Jamais eu posso ser o centro de alguma coisa. Cristocentrista, ou cristocentrismo, ou cristocêntrico, esse é o verdadeiro evangelho, aonde o eu, ou a minha vontade, não domina em nenhum momento. Por que você acha que Jesus falou de cara, aquele que quer vir após mim, não foi isso que nós lemos semana agora? Negue-se, tome, sai do centro, me coloca no centro e deixa o resto comigo. Só vem fazendo o que eu estou dizendo para você fazer. Acabou-se. Evangelho é isso, irmão. E então, segunda coisa é a gente entender que a gente está em processo de desenvolvimento. Mas eu já estou na igreja há 20 anos, pastor. Você está em processo de desenvolvimento. Mas eu já sou pastor. Você está em processo de desenvolvimento. Eu já sou bacharel em teologia. Você está em processo de desenvolvimento. Eu tenho curso de doutorado, como tem uns cursos agora aí, chamado em doutor de divindade, que eu não sei o que é isso. É, doutor em divindade. Ele quase um divino, né, na face da terra. Então, está em processo de desenvolvimento. Eu falo assim, mano, não é deboche não, é que eu fico abismado mesmo. Eu busquei entender isso, mas eu não sei o que é isso até hoje. Doutor em divindade. Ah, doutor nas áreas divinas. Lê a Bíblia, que todo mundo que entender a Bíblia é um doutor em divindade. Né? Enfim, tudo tem um processo de crescimento e desenvolvimento. Amém? Cresce até o último dia da sua vida. Porque existe um tamanho aprovado por Deus. Se achar para mim, depois você podia colocar essa arinha no final de tudo, que diz assim, que devemos crescer
desenvolver até a estatura de varão e varoa perfeito. Então, até eu atingir essa estatura, eu estou em... Mas como é que eu vou saber se quando eu chegar nessa estatura? Eu não sei te explicar, mas eu sei que ela existe. E enquanto eu não entender que eu cheguei lá, eu entendo que eu preciso continuar crescendo. Eu não tenho que me preocupar com o tamanho que eu preciso chegar. Eu tenho que me preocupar e tomar cuidado com o trajeto, para eu não ficar anão, ter deficiência no meu trajeto de desenvolvimento, porque crescer vai ser uma coisa normal. Normal. Se há alimento, se há cuidado, se há carinho, se há todos os predicados necessários para um desenvolvimento, é saudável, é sadio, não precisa se preocupar com o crescimento não, que vai crescer. Vai crescer. Mas eu não vou crescer se eu não tiver cuidado, se eu não tiver carinho, se eu não tiver nenhum predicado de vida saudável. Então, o que eu tenho que me preocupar é da forma que eu me trato, me cuido. Isso sim. Sabe por quê? Porque senão, nossa, quantos anos? 12. Nossa, Deus, um menino pequeno, gente. 4 anos não fala ainda? Ué, tem alguma coisa errada. 7 anos e toma mamadeira? Meu Deus, tem alguma coisa errada. Quantos anos nós temos? E tem coisas que a gente talvez poderia analisar e dizer assim, já não era para eu sentir isso mais. Já não era para eu me abalar com isso mais. Já não era para eu bambear com isso mais. Já não era para eu ter vontade disso mais. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, a estatura de varão e varoa perfeita. Mas existe muita coisa ali dentro, ó, para que não mais sejamos levados ao redor por todo o vento, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Irmãos, vocês já tinham lido isso na Bíblia? Coisa séria. Então eu tenho que me preocupar é com o que eu como, aonde eu como, de quem eu estou comendo, qual é a minha saúde, de que jeito que eu estou me cuidando, porque isso é que vai comprometer o meu crescimento. Agora, se eu tenho cuidado com tudo isso, papai, a coisa que eu faço é cuido com minha alimentação, não bebo refrigerante, eu tomo cuidado com açúcar. Meu irmão, fica tranquilo, sua saúde está indo tranquilona. É questão da ordem natural das circunstâncias. Então, se você se preocupa em orar, vir à igreja, cuidar da sua vida, desviar daqui, resistir ali, a escorregada é normal, mas aí você já se conserta ali, e vai melhorando, você está crescendo. Seu desenvolvimento vai ser consequência da sua vida. Ó, legal. Mas se eu levo de qualquer jeito, eu tenho que me preocupar. Porque tudo começa pequeno, mas não pode permanecer. Tudo começa miudinho, mas não pode permanecer. Tudo começa inexperiente, mas não pode permanecer. Tudo começa meio que meninão, mas não pode permanecer. Amém? Porque é aí que a coisa começa a pegar. Por isso que Jesus veio nos ensinar. Nasceu na manjedoura. Porque não importa o começo, Deus é fiel para cumprir o plano dele. Nada impede o plano dele ser cumprido. Tudo começa pequeno, mas se tem vida saudável, desenvolvimento é consequência. E o terceiro, para a gente encerrar. O terceiro, na verdade, junto com o segundo, né? Não importa como é pequeno o seu começo, porque o começo pode ser pequeno, mas o futuro vai ser grande. Agora, o último para a gente encerrar. Não importa onde você está hoje. Por quê, pastor? Imagina Jesus, irmãos. As pessoas vendo ele nascer na manjedoura. Manjedoura, lugar fedorento, lugar humilde, lugar de animais. É um coxo, né?
estrebaria o lugar de guardar os animais, coxo para comida. Falei assim, esse aí vai ser grande. Esse é o trono do Salvador. Tanto que os magos foram procurar ele no palácio de Herodes, mas não o encontraram lá. Deus tinha preparado para ele um trono de glória, sim, mas para mostrar para o povo que o trono de glória de Deus, os valores de Deus, não tem nada a ver com os valores do homem. O trono para o homem era uma manjedoura, mas para Deus era o berço do Salvador. A estrebaria era o lugar de guardar animais, mas para Deus foi a maternidade e o amparo para receber o nascimento do Salvador. Palácio de Herodes, trono de Herodes, especiarias de Herodes, valores de Herodes, não eram nada simbolizado aos valores em que Deus tinha para a humanidade. E isso, irmãos, ficou bem claro. Porém, isso tem sido revertido nos dias de hoje. Os palácios de Herodes, os valores de Herodes, têm buscado prevalecer sobre a manjedoura e a estrebaria. Mas eu ainda prefiro o evangelho da estrebaria e da manjedoura. A escolha é de cada um de nós. Maria escolheu o evangelho da estrebaria e da manjedoura. E você? Palma para Jesus. Eu desejo que você escolha o evangelho da estrebaria e da manjedoura, não dos palácios de Herodes, porque esses ficarão aí. Porque a Bíblia diz assim: não ajunteis tesouros aonde a traça e a ferrugem come, mas ajunteis tesouros no céu. Amém? Não estamos falando de valores, de dinheiro, de condições de vivência ou sobrevivência aqui embaixo. Nós estamos falando de valores espirituais. Porque a sua espiritualidade, a minha, o quanto Deus é com você, o quanto você é de Deus, não pode e nem nunca foi, nem nunca deverá ser medido pelo que você conquista, o que você tem, ou os resultados da sua vida. Porque isso demanda de muitas coisas diferentes. Claro que Deus, Ele opera e o abençoa, e isso vai fazer Ele ser visto e glorificado. Mas não quer dizer que só isso vai mostrar que Ele é com você. Só isso vai mostrar que você é de Deus. Não. Porque a Bíblia diz bem claro: pelos frutos se conhece a árvore. Quais são esses frutos? Depois você lê Gálatas 5, 16 em diante. 16 ao 21 fala dos frutos da carne. De 22 em diante fala dos frutos do Espírito. Quais são esses frutos que me faz ser de Deus? Os frutos do Espírito. Amém, pessoal? Os frutos do Espírito. Então, eu queria orar com você agora. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual se chamará Emanuel. Agora eu quero saber de você, Igreja de Cristo Jesus. Esse Emanuel já nasceu? Que ele cresça. Alimente e cuide, que ele cresça. Amém, pessoal? Esse Emanuel, Deus conosco, a luz divina, por algum motivo ela apagou? Ah, pastor, esse ano foi difícil. Então, o anjo está dizendo para você hoje, para mim, não há nada impossível para o Senhor. Ele pode ser gerado agora de novo. Ah, Ele está aqui vivo e crescendo. Glórias a Deus. Que Ele cresça. Amém? Vamos falar com Ele? Eterno Deus e querido Pai, Senhor da glória, diante da Tua presença maravilhosa, é uma noite, meu Deus, de grande alegria para nós, porque aprendemos hoje, com seriedade, temor e amor, o Evangelho tão sério que o Senhor um dia, por amor tão grande, enviou o seu Filho Jesus
enviou para nascer, enviou para ser gerado, enviou para ser, meu Deus, a oportunidade valiosa, enviou para confrontar os valores e mostrar verdadeiramente quanta diferença o Senhor é e faz. Então nessa noite, meu Pai, a noite em que nós louvamos o nascimento do Senhor, te glorificamos por este dia que ocorreu, trazendo à humanidade, meu Deus, o maior evento mundial em todas as esferas globais, meu Deus, da existência humana. E mesmo assim, quantas são as pessoas que são enganadas por dia a dia, não valorizam, ou o inimigo tem roubado. Mas nessa noite, nós estamos unidos aqui em família, pedindo, Deus, perdão, se porventura em algum momento, ainda que inconsciente, a luz do Senhor começou a apagar em nós. O Deus conosco deixou de ser conosco, não por causa do Deus, mas por causa de nós. Se em algum momento a vida do Senhor em nós começou a ficar comprometida por causa dos maus tratos ou dos péssimos cuidados que nós dávamos a ela, mas a partir de hoje, Senhor, queremos fazer o que Maria fez e dizer ao Senhor: eis aqui o teu servo, eis aqui os teus servos, cumpra em nós a tua palavra. Não importa o recomeço, o começo, a forma que as coisas vão começar a se desenvolver, mas se a disponibilidade está em nós, haverá o cumprimento do seu propósito. Queridos, aí mesmo onde você está, se há no seu coração esse desejo, lá no seu coração, fale com Deus. Diga: Senhor, como o Senhor nasceu um dia, cresceu, tenha liberdade de manifestar a sua vida na minha vida e na minha casa. Como Maria, eu digo no meu coração para o Senhor: eis-me aqui o teu servo. E uma coisa eu digo: tem propósito de Deus, irmãos, para ser liberado sobre nós. Tem propósito de Deus para ser manifesto sobre cada um de nós e nossa casa, nossa vida. Tem propósito de Deus para se cumprir. Então diga para Ele nessa noite, se assim você desejar: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Aleluia, Jesus. Te glorificamos nesta noite, ó Pai, porque o Senhor nasceu, o Senhor está crescido no nosso coração, e pedimos ao Senhor que venha reinar sempre. Nós precisamos ver o seu crescimento a cada dia, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa parentela. Nós precisamos sentir o teu crescimento, assim como nós sentimos o teu nascimento, que nós viemos, Senhor, nos diminuir, e o Senhor cresça e apareça sobre todas as coisas das nossas vidas. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor foi concebido pela Virgem Maria, e o Senhor está vivo e reina para sempre. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado as oportunidades de estarmos cada vez mais perto do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado sabedoria, conhecimento, o Senhor tem nos dado o discernimento da tua palavra. Nós te agradecemos por este dia, ao qual o Senhor representa o teu nascimento.
porque muitos não tiveram a oportunidade e não aproveitaram a oportunidade de ver o Senhor nascer, crescer e reinar na vida. Por isso, cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade, que nós diminuímos e o Senhor venha crescer cada vez mais na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos em família nesta noite unida e reunida para contemplar o teu nascimento. Que o Senhor permaneça na vida de cada um nesta noite, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Neste momento, nós vamos colocar diante do altar do Senhor